Amém. Vira para quem está do teu lado e fala: você está preparado? Você está preparado para ser esticado? Amém? Hein? Você está preparado? Amém. Deus quer nos expandir. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus quer esticar você. Deus quer expandir você. Sabe por quê? Porque tem momentos que a casa fica pequena, né? O invólucro que está do nosso lado fica pequeno e Deus quer nos levar para algo maior sempre, né? A gente vê na história bíblica isso, a gente vê um Deus que a todo momento está nos tirando daquele lugar de conforto e nos levando para algo maior. E é isso que nós queremos ministrar ao longo dessas próximas 8 semanas. Essa série vai durar 2 meses. Nós vamos estar trabalhando e falando um pouquinho sobre isso que está no coração de Deus. Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que nos estica, que nos expande, que rompe os nossos limites, né? A gente até criou uma arte aí mostrando uma pessoa que a casa ficou pequena para ela, né? E assim é a nossa vida. Enzão, você está aí, Enzo? Não tinha te visto. Glória a Deus pela tua vida. E vocês já viram, interessante, eu não sei quantos já leram sobre isso ou já viram. Normalmente as pessoas que moram nos países andinos, eles têm uma caixa torácica, o tórax deles aqui, ele é maior do que o nosso. Vocês já viram isso? Vocês já leram alguma coisa a respeito? Você pega essas pessoas que moram na Bolívia, no Peru, nas regiões altas dos Andes, eles têm uma caixa torácica, normalmente você olha o tronco deles aqui, é maior do que o nosso. E por que isso? Existe uma explicação para isso. O ar, a grandes altitudes, muitas cidades ali da Bolívia, do Peru, estão a mais de 3.000 metros de altitude, e o ar é mais rarefeito. Então, você tem uma quantidade menor de oxigênio para a mesma quantidade de ar que você respira. Eu visitei Cusco, está a 3.300 metros, e eu me lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá me deu uma crise de enxaqueca, e aí eu fui no médico, o médico mediu minha oxigenação, falou que minha oxigenação estava muito baixa, tiveram que botar máscara ali de oxigênio para eu melhorar, porque nós não estamos acostumados, o nosso corpo não está acostumado para aquela condição de um teor baixo de oxigênio. Mas quem mora na região, o corpo dele, o organismo dele já está acostumado. E o que Deus fez na vida dessas pessoas, do ponto de vista natural? Ele ampliou a caixa torácica, o pulmão dele, de tal forma que ele consegue inspirar mais ar para absorver o mesmo número de oxigênio que a gente, talvez com uma inspiração menor. Então, eu quero fazer esse paralelo do que a gente vê no natural para aquilo que tem no espiritual. Muitas vezes, Deus quer derramar mais sobre a nossa vida e o nosso pulmão espiritual é muito pequeno. Então, vira para quem está ao teu lado e mais uma vez fala assim: Deus quer alargar a gente. Amém? Quer alargar para que caiba mais de Deus, para que a gente possa viver mais das promessas, dos milagres e de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E ao longo desta série, nós vamos estar trabalhando no livro de Atos, né? Principalmente nos primeiros capítulos do livro de Atos, a gente vai concentrar uma grande parte dos ensinamentos dessa série no começo ali, nos 10 primeiros capítulos do livro de Atos. O livro de Atos é um livro que daria para a gente ficar pregando o ano inteiro, mas eu vou me dedicar aos 10 primeiros capítulos ali, a gente vai fazer uma caminhada através do livro de Atos. E o livro de Atos, ele é interessante, porque ele marca um divisor de águas na história e no plano e no processo de Deus na vida do ser humano. É interessante, porque quando você lê os evangelhos, por exemplo, você vai ver, por exemplo, Jesus orando.
mas você não vai ver muitas descrições de outras pessoas orando. Pelo contrário, as descrições que tem é de Jesus convidando ainda os discípulos para orar, e eles dormindo ali, e Jesus vira para eles e fala: pô, nem 1 hora vocês conseguem orar comigo, meu Deus do céu. É interessante que o livro de Atos mostra Jesus orando, os evangelhos mostram Jesus orando. Mas quando você vai para o livro de Atos, o Senhor expande aquele movimento de oração que iniciou em Jesus, e você vai ver os discípulos orando de uma forma muito fervorosa. Você vai ver várias descrições no livro de Atos, que eles se reuniam para orar, para clamar, para trazer direção, etc, etc. Você vai ver várias descrições. Então, aquilo que nos evangelhos era limitado, aquilo que Jesus fazia, no livro de Atos você vai ver crescendo, expandindo de uma forma exponencial. Outra coisa que nós vemos no livro comparando os evangelhos com o livro de Atos, quando você vê nos evangelhos os milagres acontecendo, você vê basicamente Jesus realizando milagres, né? Você vê depois ali em Lucas capítulo 9, algumas coisas quando ele envia e eles operam alguns milagres, mas a descrição de milagres nos evangelhos está contida e reservada para Jesus. Quando a gente vai para o livro de Atos, você vê uma explosão de milagres acontecendo. Você vê os discípulos usando, até a sombra deles acabava curando as pessoas. Houve uma expansão. Não era mais Jesus, mas eram pessoas normais que estavam revestidas do Senhor para fazer coisas ainda maiores. Porque Jesus vai falar lá no Evangelho de João que coisas maiores do que a que ele fez nós faríamos. Quantos creem nisso? Amém? Vira para quem está ao teu lado e fala: coisas maiores do que as que Jesus fez, nós faremos, amém? Nós, no individual, nós como igreja do Senhor. Isso é promessa do Senhor. Por isso que o livro de Atos vai marcar esse processo de expansão. É interessante, um outro aspecto, a gente vê o livro de Atos relatando, por exemplo, Jesus servindo os discípulos, servindo através do lava-pés, através da vida dele. E aí, quando você vai para Atos, você vai ver uma explosão, por exemplo, de pessoas servindo, você vai ver a generosidade sendo expandida de uma forma sobrenatural no livro de Atos. Nos evangelhos você vai ver Jesus pregando, mas você não vai ver tantas conversões no livro de Jesus, né? Se você for contar o número de conversões relatadas nos evangelhos, você vai ver poucas conversões, né? Você vai ver ali Zaqueu, você vai ver algumas pessoas mais próximas, mas se juntar todas ali, é uma pequena quantidade de pessoas que se converteram durante os evangelhos. Mas quando você vai para o livro de Atos, na primeira pregação que Pedro faz, 3.000 pessoas se convertem. Então há uma explosão, há uma expansão. Deus estava semeando e preparando ali durante 3 anos na vida daqueles discípulos, para que houvesse um derramar, para que houvesse uma expansão daquilo que Ele quer fazer. E eu creio que nós, de tempos em tempos, a igreja vive esses movimentos de expansão. Se você conhece um pouquinho da história da igreja, você vai ver lá, por volta de 1500, há o movimento da reforma da igreja e há uma expansão da igreja. Há uma expansão da palavra de Deus. A palavra de Deus começa a ser propagada de uma forma como nunca antes. Depois você vai ver alguns outros movimentos intermediários, que eu não vou citar todos, mas quando você chega lá no século XX, você vê o movimento do pentecostalismo, né? E há novamente um movimento de expansão, e rapidamente aquilo que começa ali nos Estados Unidos, na Rua Azusa, incendeia o mundo inteiro através do derramar do Espírito Santo. Então, de tempos em tempos, Deus promove esse processo de expansão. Essa semana a gente comprou um presentinho para a nossa neta, para a Zoe.
Eu não sei quantos já viram, a gente acabou comprando lá em Portugal, mas achei muito legal. É um ovo, desse tamanho mais ou menos, e que ele tem um brinquedo dentro, né? Ele tem um bichinho dentro, né? E você põe esse ovo na água, não sei quantos já viram isso, você põe o ovo na água e deixa lá. No outro dia, o ovo está trincado. Aí passa 2 dias, sai uma lasquinha do ovo. E aí eu ia lá, casou, e a gente olhava e ela falava, vô, vai nascer. E dentro tinha um dinossauro, né? Vai nascer, e aí tal. E aí nós fomos viajar para Araçatuba, voltamos, e ela ontem me chamou e falou, vô, vem ver o dino tal. E quando a gente foi ver, tinha saído a capa assim do ovo, né? E estava lá o dinossauro com a cabeça para fora, né? E aí foi uma festa, a gente foi lá, pegou, acabou de limpar, tirou o invólucro ali, o ovo, a casca do ovo, enxugou ele, porque ele estava todo molhado, né, tal. E ela curtiu, dormiu com ele essa noite e tal. Por que eu estou trazendo isso à memória? Porque é interessante, né? Eu achei, o cara que inventou esse negócio, uma sacada incrível, né? Ele criou esse bonequinho com um material que, em contato com a água, expande, e aí ele estoura aquele ovo ali, né, e ele sai para fora. E é isso que Deus quer fazer. Vira para quem está ao teu lado e fala, Deus quer te tirar de dentro do ovo. Deus quer te tirar de dentro do ovo. Eu vejo crentes, amados, que passa a vida inteira dentro do ovo, nunca nasce, sabe? Parece que está ali, quentinho, acomodadinho e tal. Deus quer esticar a gente, né? Cara, nem amém direito fala, né? Amém? Amém, isso. E hoje eu quero começar essa série sobre expansão com o marco que eu vejo no livro de Atos para a obra de expansão que Deus ia fazer. Não é à toa que logo no capítulo 1, no capítulo 2 do livro de Atos, há um elemento que ele é o elemento chave para que aquela expansão ocorresse. Para que aquele ovo da Zoe pudesse expandir, para que aquele bichinho que estava lá dentro pudesse nascer, entre aspas, esse bicho não é de verdade, gente, não sei se você entendeu, é um bichinho lá feito de um material que eu não sei o que é tal, mas ele de repente falou, pô, seu pastor, tem um dinossauro na casa dele. Não é isso, tá? Mas para que aquilo ocorresse, você precisa pôr o ovo na água. É a água que é o elemento de catálise ali, para que o processo desencadeie, para que aquele ovo possa, para que aquele boneco possa aparecer. A mesma coisa, Deus tem um elemento de catálise. Deus tem um elemento que provoca a expansão na nossa vida. E esse elemento se chama Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, gente, que nos estica. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que nos dá o poder para que nós possamos viver a expansão de tudo que Deus tem para fazer em nós. Deus quer te expandir, amados. E quando eu estou falando de expandir, eu estou querendo ser talvez o mais amplo possível. Expandir a tua vida profissional, expandir a tua carreira, expandir o teu ministério, expandir a tua célula, que a tua célula multiplique, porque às vezes a gente se conforma com simplesmente ficar dentro do ovo. Irmãos, você que está em célula aqui, tua célula não pode ser um ovo, você tem que estourar isso aí e começar outros. É isso que é o propósito de Deus. Deus não nos chamou para a gente viver no quentinho. Deus nos chamou para que a gente possa ser um agente de multiplicação aonde nós estivermos. Amém? Então eu quero te convidar agora para a gente ir lá para Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Dá para colocar aí Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Um texto bem conhecido, se você é crente, todo mundo já leu esse texto. Chegando o dia de Pentecostes.
estavam todos reunidos num só lugar. Deixa eu fazer uma pausa aqui antes de eu continuar lendo esse texto. Há algo muito importante e valioso só nesse primeiro parágrafo, né? Chegando o dia de Pentecostes, e eu quero te dar o contexto, Jesus havia sido morto na Páscoa, ressuscitou ali ao terceiro dia, no domingo, e quando ele ressuscita, a Bíblia vai nos mostrar relatos e a Bíblia vai nos apontar que Jesus fica durante 40 dias em diversas aparições a discípulos, e outras pessoas tiveram oportunidade de ver Jesus durante 40 dias. Mas após 40 dias, Jesus definitivamente subiu. Hoje ele está à direita de Deus Pai e assentado ali junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. E o dia de Pentecostes marcava exatamente 50 dias após a Páscoa. Então, 40 dias Jesus esteve na terra depois da sua ressurreição, e 10 dias ele já estava ausente. Então, nesse dia, chegando o dia de Pentecostes, fazia 10 dias que Jesus tinha sumido, vamos dizer assim, do convívio das pessoas, né? Jesus tinha sido assunto ao céu, e ali no céu ele estava junto ao Pai, mas a presença física de Jesus já não estava mais no nosso meio, no meio dos homens. E o texto do primeiro versículo diz: chegando o dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias sem a presença de Jesus física, estavam todos reunidos. Repete comigo: reunidos. Reunidos. Gente, há um poder quando nós nos reunimos. Há um poder na reunião dos santos. Há um poder quando nós nos reunimos para orar. Há um poder quando nós nos reunimos para levantar um clamor. E se você está junto comigo, dá um amém e fala um amém como uma prova de que você está junto comigo. Amém? Quando você fala um amém, não é simplesmente um falar religioso. Eu me lembro que quando eu era católico, e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas eu me lembro que quando eu era católico, eu ia na missa, e eu na missa recebia um papelzinho, e lá no papelzinho estava o que o padre ia falar e o que eu tinha que falar. E aí o padre falava lá, e a gente respondia, né? De uma forma mecânica. Mas quando eu requero de você, que você esteja comigo, que você, por exemplo, diga um amém quando você concorda. O que significa amém? Significa: pastor, é isso mesmo, amém, é isso mesmo que a palavra de Deus diz, é isso que eu creio. Amém, está melhorando. E aí quando você dá uma salva de palmas, é porque a gente crê que você está no mesmo espírito, no mesmo propósito e na mesma vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, eu fui numa igreja nos Estados Unidos, que eu admiro muito, o pastor Stephen Furtick, a Elevation. E é muito legal lá, porque o pessoal, ele está pregando assim, o pessoal levanta da cadeira no meio da pregação, né? Levanta quase todo mundo, e o pessoal fala: amém, é isso mesmo. Aí eles abaixam. Quando tem um outro momento que eles estão tocados pelo Espírito, eles levantam da cadeira de novo. Sabe, amados, é estar juntos. Mas não era só isso que eu ia destacar nesse texto. Mas o poder de nós estarmos juntos. Há um poder em estar juntos. Há um poder na reunião dos santos. A pandemia, amados, provocou em nós que nós estivéssemos separados uns dos outros, né? Pelo menos fisicamente. E algumas pessoas caíram num comodismo na sua vida. Elas entraram num comodismo, e depois que acaba a pandemia, tem pessoas que falam assim: ai, pastor, sabe o que é? Puxa, me dá uma preguiça, hoje estava chovendo, está frio. Sabe o que é? Eu vou ficar hoje, eu vou assistir o culto durante a semana, depois. Nem ao vivo né? Ele vai para o streaming, porque hoje é assim, né?
Tem uma pesquisa que diz que a única coisa que o pessoal gosta de assistir ao vivo, agora assiste ao vivo, é jogo de futebol. O resto, o pessoal assiste depois, assiste no streaming, passa lá, a hora que tiver um tempo ele coloca, ô pastor, assisti, na terça-feira lá eu entrei, assisti sua pregação. Não é sobre assistir uma pregação, não é sobre isso. É sobre nós estarmos todos reunidos num só lugar. Reunidos num só lugar, buscando a Deus num só lugar, juntos, chorando junto, rindo junto, orando juntos, clamando juntos, ouvindo juntos. É isso que é o corpo de Cristo, gente. É isso que nos impulsiona, é isso que nos alimenta, gente. E eu, sinceramente, já teve situações, quando eu viajei, assisti o culto, às vezes remotamente, gente, mas nada substitui a gente estar junto. Nada substitui. Acho que ontem eu conversava com a Celi, contando que no culto, não sei, semana passada ou retrasada, ele estava aqui, e eu pedi para uns orarem pelos outros, foi semana passada, né? E uma pessoa veio, uma pessoa normal, uma pessoa aí do corpo de Cristo, veio e trouxe uma palavra para ele, extremamente rema para a vida e para o coração dele. E esse é o poder de a gente estar reunidos juntos, num só lugar. O livro de Atos vai começar dessa forma. Vai começar com a reunião dos santos. Vai começar com esse ajuntamento de pessoas buscando Deus, buscando o Espírito Santo. E aí o versículo 2 diz, e de repente, lembra que eu falei semana passada sobre de repente? E de repente, quando você menos esperava, às vezes você está junto aqui, amados, num culto de domingo, e de repente Deus traz uma cura sobre a tua vida, Deus traz uma palavra de direção para a tua vida, e de repente Deus transborda sobre você de uma forma como você nunca imaginava. Deus faz os de repentes dele. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e ele encheu toda aquela casa na qual estavam assentados, e eles viram aquilo que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, e todos eles começaram a se encher do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Há um poder quando a gente se reúne, há um poder quando a gente está junto, porque de repente Deus derrama sobre a nossa vida aquilo que a gente nem imaginava que podia acontecer. Se você crê nisso, dá um amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Hoje vai ser bom, em nome de Jesus, porque vocês estão juntos comigo, amém? Todos ficaram cheios. Volta no 3, por favor, né? Diz que o 2, de repente veio um som, como um som do céu, como um vento, e encheu toda a casa. Quantos querem que o Espírito Santo de Deus encha a tua casa, encha esta casa? Então começa a falar, Senhor, vem Espírito Santo de Deus, encha a minha casa, encha a vida dos meus filhos, enche, Senhor, nós com a presença do teu Espírito, enche, Senhor, esta igreja com o poder do teu Espírito mais alto, com mais vontade, com mais desejo. Fala, Senhor, enche com teu Espírito a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Vem, Espírito Santo de Deus, encha a minha casa, encha a minha vida, enche, Senhor, Espírito Santo de Deus. Amém. E se você crê nisso, dá uma salva de palmas e um glória a Deus bem forte. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu até tomar uma água aqui. Deus quer fazer algo especial conosco, amém. Aleluia. E aí, de repente, eles vêm
esse som do céu. Mas lembra aquilo que eu falei para vocês semana passada? O de repente, aquilo que acontece de repente, ele acontece de repente, mas ele foi sendo gerado através de um processo. Ele acontece de repente, mas a maioria dos de repentes, eles são fruto de algo que foi construído, algo que foi semeado, e de repente a gente vê. Quando a gente vê, por exemplo, isso que acontece em Atos capítulo 2, o próprio livro de Atos vai discorrer isso, mas a gente vai ver que em Joel, capítulo 2, acho que versículo 28, se não me engano, coloca aí, Joel, capítulo 2. Ele, quase 1000 anos, 700, 800 anos antes do dia de Pentecostes, a gente vê um prenúncio daquilo que Deus queria fazer 800 anos depois. É interessante como de repente que aconteceu, começou a ser construído lá atrás. Já estava no coração de Deus. Olha lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Ele diz assim: derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os seus velhos terão sonhos, e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Aquilo que aconteceu de repente já estava no coração de Deus, já fazia parte do plano e do projeto de Deus. Deus tem planos e projetos para a tua vida que ainda não aconteceram, mas que de repente vai acontecer em nome de Jesus. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa permitir que a água, aquela mesma água que fez aquele ovo estourar, a água do Espírito seja derramada sobre a tua vida, para você viver a próxima estação daquilo que Deus tem para você. Então, aquilo que aparentemente aconteceu de repente, havia sido construído. Vamos voltar para Atos capítulo 1, a partir do versículo 3. Atos capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim, deixa eu esperar colocarem aí. Atos capítulo, glória a Deus. Atos capítulo 1, apareceu? Ou melhor, vamos pôr a partir do versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: em meu livro anterior, ó Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem escreveu o livro de Atos mesmo? Lucas. O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, escreve o livro agora de Lucas. E ele começa o livro de Lucas fazendo uma descrição ao seu amado discípulo também ali, Teófilo. Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu quero destacar uma coisa. Eu quero destacar essa palavra começou. Aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás era só o começo. Vira para quem está do teu lado e fala: é só o começo que Jesus já fez. Quantos aqui Deus já fez uma obra na tua vida? Jesus já fez uma obra na tua vida? Então vira para quem está ao teu lado e fala: isso foi só o começo ainda do que Deus quer fazer. Lucas só tinha descrito o começo, tem muito mais. Tem muito mais que Deus quer fazer. Aquilo é só o começo do que Ele começou a fazer e o que Ele começou a ensinar. Deus tem muito mais. Deus tem mais para mim, para você, para esta igreja. E Ele diz assim, continuando, versículo 2: até o dia em que Ele foi levado aos céus, e depois de ter dado instruções,
por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. E eu quero destacar essa segunda palavra nesses dois. Primeira é começou. Repete comigo, começou. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, ele é fiel e justo para completar. Você crê nisso? Aquele que começou, gente, sabe? Aquela fagulha. Há 34 anos atrás eu entreguei a minha vida para Jesus e Jesus começou uma obra em mim que Ele está a cada dia aperfeiçoando, trabalhando. Eu sei que aquela obra que Ele começou, Ele vai completar em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que não permitem que Deus complete a obra. E Ele para o processo no meio do caminho. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que quer acabar a obra que Ele iniciou na minha vida e na tua vida. Mas nesse versículo 2, há uma outra palavra que, se você puder, aí grifa. A todos os apóstolos que Ele havia escolhido. Interessante, porque quando a gente vai e vê os apóstolos que Jesus havia chamado para andar junto a si, eles não eram pessoas perfeitas. Os evangelhos vão relatar várias vezes, vários momentos onde aqueles homens, quer seja, não acompanhavam Jesus no meio da oração, quer seja Pedro que nega Jesus. Você vai ver várias demonstrações de falta de fé, de pisadas de bola através daqueles apóstolos, mas eles tinham sido escolhidos. Você foi escolhido, Fernando. Você foi escolhido, Oswaldo. Você foi escolhido, Vinícius. Deus tem um plano e um propósito para você. Mesmo através das pisadas de bola que você talvez já tenha dado, Deus tem um plano, Ele escolheu você. E Ele vai continuar a obra que Ele tem para fazer. Eu sou escolhido do Senhor e você precisa saber disso. Você não é qualquer um, você é escolhido do Senhor. Naquele dia, quando você levantou tua mão, entregou tua vida para Jesus Cristo, Deus estava te pegando, você faz parte dessa nação santa, desse povo eleito, daquele povo escolhido de Deus. Você e eu somos escolhidos de Deus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e fala: obrigado, Senhor, eu faço parte. Você ainda é escolhido. Você ainda é escolhido. Uau, isso, gente, traz para nós uma alegria tão grande, Senhor. Obrigado, porque eu ainda sou escolhido do Senhor. Obrigado, Jesus. E aí, às vezes, sabe o que acontece, amados? Quando você entende que você é escolhido, você para de correr atrás de certas coisas, de certos reconhecimentos, de certas coisas, porque você entende que você foi escolhido por Deus. Você não precisa correr para Deus te escolher, você já foi escolhido. E agora o que você precisa é da obra do Espírito Santo na tua vida e através de você. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Então, desde a sua ressurreição até esse momento aqui, Ele aparece para os seus durante 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Do reino de Deus. Grifa aí. Acerca do reino de Deus. Jesus estava falando acerca do reino de Deus. E aí, versículo 4, certa ocasião, enquanto ele comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem o quê? Pela promessa do meu Pai, da qual falei para vocês.
Senhor havia dado uma promessa que revestiria eles, que daria a eles um consolador, que não os deixaria órfãos, que teria e colocaria em nós aquele que haveria de estar conosco todos os dias, nos ensinar todas as coisas. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o quê? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi a marca, gente, o divisor de águas, daquilo que Deus estava fazendo através de Jesus, daquilo que Ele faria através de pessoas comuns como eu e como você. O Espírito Santo é essa marca, o Espírito Santo é o poder de Deus em nossas vidas. Então, no versículo 6, ele diz: então aqueles que estavam reunidos ali perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus falou que Ele veio para fazer o quê? Para restaurar o reino de Deus. E eles estão preocupados com o reino de Israel. Eu, se fosse Jesus, eu falo, não, vocês não entenderam nada. Vem, eu vou parar, eu vou embora, deixa vocês aqui, né? Vocês não estão entendendo nada. Eu vim falar para vocês de algo que é muito maior, estou falando de coisas do reino de Deus. Põe lá o versículo 3 de novo. Foi 3 ou 4 que a gente... 3, né? Falando-lhes acerca do reino de Deus. Deus nos chamou eu e você, sabe para quê, gente? Para a gente falar, sabe do quê? Do reino de Deus. Eu e você somos testemunhas, portas-vozes, sabe do quê? Do reino de Deus. Deus nos chamou para que a gente seja mensageiro, sabe do quê? Do reino de Deus. Daquele reino aonde Jesus governa, daquele reino que está acima de principados, de potestades. Você não tem que temer mal algum, porque você é um homem e uma mulher revestidos com o reino de Deus sobre a tua vida. E aí eles começam, ai Jesus, mas tá bom, mas e o reino aqui da terra, o reino de Israel? Quando é que o senhor vai vir para montar um governo e a gente vai ser primeiro-ministro, o outro vai ser vereador, deputado, a gente vai montar um partido político aqui e o senhor vai ser o presidente do partido? Vocês não estão entendendo nada. Eu não sou de política, o meu reino não é deste mundo. E Deus nos chamou para a gente viver um reino que não é deste mundo. A Bíblia fala que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Se alguém aqui já viajou para o exterior, quando você está no exterior, é muito legal, você passeia, tal, você visita os locais, mas você sabe que você não é daquele lugar. E aí começa a te dar saudade do pão de queijo, do pão francês com manteiga de manhã, do feijão, do arroz, do bife e tal. E aí você percebe que você foi feito para estar num outro lugar. Assim é o reino de Deus. Quando a gente percebe, amados, que a gente não é desse mundo, a gente até está aqui. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente vai criar nossos filhos, vai constituir nossa família, mas o nosso reino não é daqui. E o Senhor começa a colocar sempre saudade para que a gente possa se lembrar que o nosso reino não é daqui. O nosso reino é dos céus, é dos céus, é dos céus, Senhor. E aí, Jesus, a forma que Jesus responde a eles é muito interessante, né? Ele chega e diz para eles: não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em outras palavras, Jesus fala assim: tem coisas que você não precisa saber. Desse jeito, simples assim. Tem coisa que você não precisa saber. Sabe aquele negócio que a gente fala, eu queria saber o que Deus tem. Tem coisa que Deus não vai te falar e pronto.
Ah, mas eu queria saber, então. Eu falo assim, ó, tem coisa, gente, que é o seguinte, quando você chegar lá no céu, você fala assim, Jesus, é o seguinte, põe um banquinho aqui, agora você me explica aqui, porque até hoje eu não entendi. Tem coisa que você não vai entender, você não precisa entender, você só precisa ter fé, você só precisa continuar crendo, você só precisa continuar caminhando. Eu já fiz mestrado em teologia, comecei a fazer um doutorado, não terminei meu doutorado em teologia, mas às vezes eu vejo teólogos querendo explicar coisa que Deus não fez questão de explicar. E tem teólogos que gastam livros, escrevem livros de 800, 900 páginas, tratado para falar de algo que Deus não deixou claro para a gente saber. Verdade ou não é, Rabi? Ai, ai, não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Para de tentar descobrir coisas que a tua mente não consegue entender. É interessante, vamos voltar lá em Atos capítulo 2. O texto diz que lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, eles começam a falar umas línguas estranhas. E de repente começou, e tinha gente lá perto, falando, meu, não estou entendendo isso. Tem coisa que você não precisa entender, você precisa crer só, e pronto. Você não precisa entender. Eu tinha um professor que era luterano no seminário. E ele, como todo luterano, foi criado dentro de uma convicção de que as manifestações do Espírito ocorreram somente lá atrás, e não eram presentes nos dias de hoje. Mas ele falava para mim o seguinte, ele falava assim, meu, não tem como eu me deparar com a palavra de Deus e dizer que tinha coisas que eram e tinha coisas que não são. Ele falou assim, ele falou assim, eu não oro em línguas, mas eu acredito no derramar do Espírito Santo sobre a vida de pessoas. Para de tentar entender. Aí tem gente falando assim, não, esse negócio aí, porque tem aquilo ali, o cara... Por que o cara caiu? O pastor foi orar com o cara caiu sob o poder de Deus. Por que tinha caído? Não interessa por quê, porque Deus quis derrubar ele e pronto. Amém? É isso, simples assim. Simples assim. Ah, mas por que está falando uma língua que eu não entendo? Não sei, porque Deus falou que tinha a língua dos anjos, que a gente não entende, mas que Deus entende, então pronto. O nosso papel não é o de ficar perguntando. O nosso papel é o de crer. Eu não estou falando que a gente não pode arguir, não pode pensar. Não é nada disso. Quem me conhece sabe disso. Mas tem coisas, amados, que é pela fé. Não tem jeito. É como se Jesus chamasse Pedro para sair do barco. Pedro falasse, espera um pouquinho, eu fiz aula de física, e a aula de física fala que o meu peso, o empuxo que tem, vai ser menor do que a força de gravidade do meu peso aqui. A conta não fecha, não dá para andar em cima das águas. Jesus não falou para você fazer conta, Jesus falou assim, sai do barco e anda sobre as águas. Sai e anda. E às vezes a gente fica racionalizando as coisas. E por causa do nosso racionalismo, e gente, quem está falando aqui para vocês é um cara que foi formado em engenharia, que aprendeu que só aquilo que é matematicamente comprovado pode ser efetivo. E durante algum tempo o começo da minha jornada cristã, eu lutei com isso. Até que eu decidi, falei, Senhor, está nas tuas mãos, faz a tua vontade conforme te quer. E só aí que eu consegui mergulhar, só aí que eu consegui vir permitir que as águas me encobrissem. Se a gente fica nessa, ai, não, tal, mas não lhe compete saber os tempos, as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. E aí ele vai continuar falando o quê? Mas, versículo 8, vocês receberão o quê? O poder. Vocês vão receber o poder. Sabe o que significa, como essa palavra poder em
grego, dínamos. Dínamos é o mesmo radical usado para a palavra dinamite. Vocês receberão poder. Dinamite, se você colocar um dinamite aqui nessa parede, aqui, no pé dessa parede, e acender, ele derruba essa parede. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus. Para que nós possamos, Ele vai continuar, para que a gente possa testemunhar aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Aquilo que nós humanamente não conseguimos, é no poder do Espírito Santo que a gente consegue. Eu não conheço o plano, mas isso não significa que eu não tenha poder. Você tem um plano? Não, Senhor, eu não tenho plano. Mas eu tenho o poder do Espírito. Você sabe de todas as coisas? Não, não sei de todas as coisas, mas eu tenho o poder do Espírito Santo. Ah, mas está tudo claro na tua vida, no teu planejamento? Não, não está tudo claro, mas eu tenho o poder do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Isso faz a diferença na nossa vida. Não é a gente conhecer, mas é a gente ser revestido do poder do Espírito Santo. Não é para você entender, o Pai chamou para você confiar nele, para que você receba o poder do Espírito sobre a tua vida. Amados, eles estavam há 10 dias sem a presença física de Jesus. Eles estavam pensando, e agora, o que a gente vai fazer? Eles estavam pensando nos próximos passos. Eles estavam pensando na perseguição que estava vindo. Eles estavam pensando o que faria se não tinha mais Jesus para fazer milagre, se não tinha mais Jesus para pregar, se não tinha mais Jesus para evangelizar. O que nós vamos fazer? Mas sabe o que o Senhor falou para ele? Vocês vão receber o poder. E quando vocês receberem o poder, vocês vão pregar. Vocês vão fazer sinais maiores do que eu fiz. Vocês vão fazer milagres maiores do que eu fiz. Vocês vão aos 4 cantos dessa terra, porque vocês vão estar revestidos com o meu poder. A necessidade, amados, nos leva à revelação. A necessidade na nossa vida nos leva à revelação. Aqueles homens estavam precisando, enquanto Jesus estava ali, eles não precisavam ser revestidos do Espírito. Mas a necessidade da ausência de Jesus leva eles a buscar a revelação. Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue passar por essa vida. A minha visão escatológica é de que nós já estamos vivendo tempos de tribulação. Eu creio que ali em Joel, na ressurreição de Jesus, se inicia um tempo de tribulações, de lutas que só vão aumentar. E amados, não tem jeito de a gente passar por essa vida sem o poder do Espírito Santo na nossa vida. Sem o ensino do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso que a necessidade nos leva à revelação. Ainda comentava ontem, você já teve experiência de ganhar um livro, ou às vezes até comprar, você achou o tema interessante, mas você comprou, ganhou e nunca leu, botou na estante lá da tua casa e deixou lá. E aí chegou um dia que você estava passando por uma luta exatamente do tema que aquele livro tratava. E a tua necessidade faz o quê? Faz você ir lá na tua estante e falar, poxa, deixa eu ler o que esse livro fala sobre isso. Ou de repente, uma pregação que você ouviu e você nem deu muita bola quando você ouviu, mas você lembrou, quando você passou por uma necessidade, você falou, puxa vida, aquele dia o pastor pregou sobre aquilo. Deixa eu entrar aqui na internet, eu quero revisitar aquela pregação. A necessidade nos leva a essa busca. A necessidade nos leva a essa revelação. A nós encontrarmos o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Tem muitas coisas, amados, que nós nunca saberemos. Até que a vida nos convença de que nós vamos precisar delas. É interessante
quando a gente vê essa promessa de Atos capítulo 1:8, diz que vocês receberão o Espírito Santo quando Ele descer sobre vocês. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver várias vezes no livro do Testamento, e o Espírito veio sobre Davi, e Davi profetizou. Nós lemos aqui, semana passada eu falei sobre Eliseu. O Espírito Santo de Deus veio sobre Eliseu, e ele profetiza, e ele faz milagres. Você vai ver Sansão sendo revestido do Espírito Santo e operando maravilhas. Mas guarda uma coisa, amados. No Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava pessoas. Ele visitava pessoas. Mas na nova aliança, o Espírito Santo vem para habitar em nós. Isso aí merecia um glória a Deus maior do que esse. O Espírito Santo vem habitar. Ele não vem te visitar. Ele vem com mala, tudo assim, e fala assim: eu vou morar na tua casa. E eu vou entrar no teu banheiro, eu vou entrar na tua sala, eu vou entrar no teu quarto, eu vou tomar conta da tua casa. E você fala: bem-vindo, Espírito Santo de Deus, entra. Tu és bem-vindo aqui. Tem uma música que a gente canta, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Vai lá. Meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sabe, amados, eu já recebi pessoas muito preciosas na minha casa, que se hospedaram 1, 2, 3 dias, que eu gostaria que tivessem ficado lá, mas eles só visitaram. Mas a promessa do Senhor em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1 e 2, não é de uma visita. Jesus não quer te visitar. Pastor, eu fui no encontro com Deus e foi tremendo, teve uma visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer só te visitar. O Espírito Santo quer fazer morada em você. E você sai daqui cheio do Espírito Santo. E amanhã você acorda cheio do Espírito Santo. E aí você vai para o trabalho amanhã cheio do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo é aquele que nos capacita, ele que vai nos transformando. Ele vai nos ensinando todas as coisas, ele vai nos dando força, ele vai nos revestindo. Nesse processo de expansão que Deus quer fazer, o Senhor quer derramar mais e quer habitar, o Espírito Santo de Deus quer habitar em nós de uma maneira tremenda. Ele quer habitar muito mais do que visitar. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus para não enlouquecer no meio desse mundo. Eu preciso do Espírito Santo para me dar direção. Eu preciso do Espírito Santo para educar os meus filhos. Eu preciso do Espírito Santo para manter o meu casamento. Eu preciso do Espírito Santo para o meu ministério. Eu preciso do Espírito Santo para liderar a célula. Eu preciso do Espírito Santo no meu trabalho. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida, Senhor. Se você também precisa, fique em pé em nome de Jesus. Começa a falar isso para o Senhor. Fala: eu preciso, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito, Senhor. Eu preciso, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. No meu negócio. Eu preciso, Senhor, nas minhas decisões. Eu preciso do Teu Espírito, Senhor. E a promessa do Senhor é que Ele derramaria sobre todos. E aqueles estavam reunidos ali. No capítulo 1, eles se reúnem. Eles começam a clamar. E no capítulo 2, de repente, o Espírito Santo vem
sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres. E o Espírito Santo é derramado de uma forma sobrenatural. E eu queria cantar mais uma vez aquela música. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Nós vamos cantar, mas nós não vamos simplesmente cantar. Algo vai acontecer, porque você vai estar declarando isso sobre a tua vida. Ah, pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo. O Senhor quer derramar mais, esticar você mais do poder do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que precisa mais do Espírito Santo, você que sente que a tua chama às vezes está enfraquecendo, você venha aqui à frente, nós queremos orar com você em nome de Jesus, para que o fogo do Senhor incendeie a tua vida. Pode vir em nome de Jesus. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Vem, Espírito Santo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Levanta a tua mão onde você estiver. Fala, vem, Espírito. Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha casa. Inundar, encher esse lugar. Se você nunca foi batizado no Espírito Santo, vem aqui à frente. Você nunca recebeu batismo no Espírito Santo, vem à frente em nome de Jesus. Vem, Senhor. começa a orar em línguas. Se você já é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas agora, em nome de Jesus. Batiza, Espírito, batiza os crentes comuns. A tua obra é feita com crentes comuns, cheios do Espírito. Vamos, Espírito, para a expansão da igreja. Espírito Santo, Inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, transforma, muda, batiza. Mais Jesus, mais de Jesus. Para sermos testemunhas. Espírito Santo, revela Jesus. Espírito Santo, revela Jesus. Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Espírito Santo, revela Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Espírito Santo, revela o teu governo, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Espírito Santo, revela a obra da cruz. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Renovo, 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 renovo. Vamos provar. Vem, Espírito Santo. Vamos provar. Espírito fogo, batiza com fogo, batiza com fogo. Expande agora, expande, 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 expande. Vamos, Espírito, movimenta agora, agora expande. Abre o coração endurecido.
chora, deleba, chora, dele cantaraba. Roda la basura, deleba, canta, leba, chora, deleba, glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse Espírito Santo, enche. Enche o que está vazio. Enche o que está vazio. Xarabababacoriandalabá. É preciso se esvaziar para ser cheio. Riabababacantarabasoriandalabá. Os deuses, os medos, as inseguranças. Vazio, vazio. Chora balaba, chora deleba, chora dalaba, chora bababa, chora dalaba, chora. Espírito Santo, a sua necessidade vai gerar revelação. Ouça de novo. O Espírito Santo quer aumentar a percepção dessa frase na sua vida hoje. Os discípulos estavam ali tristes. Eles não sabiam o que fazer. Eles estavam vazios. Eles estavam sem direção. E havia uma necessidade. Havia uma urgência. Havia um espaço. É como se todas as outras coisas tivessem sido empurradas. Como uma casa que a gente vai empurrando os móveis e vai deixando eles de lado. E vai abrindo espaço e dizendo: Senhor, eu necessito. Espírito Santo. Porque aí, quando nós chegamos nesse lugar, nós somos encharcados. Não é sobre merecimento, é sobre necessidade. Eu vou dizer de novo, não é sobre merecimento, é sobre precisar muito. Igreja, para a expansão, para a revelação de Jesus Rei, Jesus Senhor, para a volta de Jesus, nós precisamos necessitar do Espírito Santo de Deus. Eu quero que junto com você abrir esse espaço, não só os que estão aqui à frente, mas todos nós. Vamos abrir espaços para o Espírito Santo. Todo que tem sede bebe, todo que tem fome come e recebe. Abre espaço, abre as mãos como quem abre o coração e vai dizendo: eu tenho necessidade. Eu abro espaço. Vai dizendo: Espírito Santo, eu abro espaço para uma revelação maior de quem Tu és, Jesus. De quem Tu és, Jesus, para que eu seja testemunha. Para que eu seja testemunha, eu abro espaço. Espírito Santo, me revela Jesus. Ore agora essa oração. Diga: Espírito Santo, me revela Jesus. Olha, ouça. Espírito Santo, me revela a obra da cruz. Me revela a suficiência de Cristo. É uma oração madura. É uma oração que fala não sobre o que nós podemos ter, mas sobre o que Ele já fez, quando Ele disse: está consumado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma medida madura, igreja do Senhor. Diga: Espírito Santo, me revela a cruz de Cristo. Me revela o valor da suficiência. Tudo o que eu preciso está em Ti, Jesus. Espírito Santo,
vai me levando agora. Vai me levando agora para mais perto de Jesus. Você que ora em línguas, seja batizado com o Espírito Santo. Espírito vem quebrando cadeias agora, mentiras, sofismas, argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Espírito Santo vai aquecendo agora, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando a tua presença. Santo Espírito, bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Ativa os É dons. o desejo do meu coração, sermos Vamos, Espírito Santo. inundados por Nós abrimos espaço, mas de dentro para fora. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Encharca-nos. Senhor. Chora, Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Inundados por tua glória. Ora em línguas, ora em línguas. Oh, que os mistérios do conhecimento de Deus sejam revelados a você. Que o teu homem espiritual seja renovado hoje. Você é corpo, alma e espírito. Quando você ora em línguas, o teu espírito é conectado com o espírito do vivo Deus. E você se lembra que é uma mulher, um homem espiritual, que nasceu para a glória de Deus, para conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Receba revestimento do Espírito, levante suas mãos. Oh, toca agora, Espírito. 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 Chora da labacória, deleba, chora da laba, chora deleba. Toca-nos com tua glória. Toca-nos, 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 toca laba, chora delere. Ora da laba, chora da laba, baba, chora. Roda leba, chora da laba, chora. Faz queimar, faz queimar, faz queimar, Jesus, o coração. Ora, balaba, chora e consome, consome. Jesus, Jesus, Jesus. Vem e faça outra vez. Vem e faça outra vez. Vem e faça outra vez. Como em Pentecostes. E vem e faça outra vez. Vem e faça outra vez. Vem e faça outra vez. Como em Pentecostes. Vem e faça outra vez. Vem e faça outra vez. Vem e faça outra vez. Como em Pentecostes. E vem e faça outra vez. Espírito.
faça outra vez, vem e faça outra vez, como em Pentecostes, e vem e faça outra vez, vem e faça outra vez, vem e faça outra vez, como em Pentecostes, e vem e faça outra vez, faça outra vez, e vem e faça outra vez. Oh. De novo, vem e faça, faça o teu querer, faça o teu querer, Espírito. Te queremos, te queremos, te queremos. Mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória. Batei, batei, buscai, pedi e dá-se-vos-á. Hoje queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, mais que tudo, hoje queremos Chora, daraba, chora, tua reveste, reveste. tua glória, oh, mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória, tua glória, e tua glória, Senhor, e tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma, e tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma, e tua glória, Senhor, e tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. A presença do Teu Espírito Santo em nós nos farmos sermos testemunhas de Jesus. Você pode não saber todas as coisas, mas você está cheio de Jesus dentro de você. Você está cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito. Amanhã talvez você não tenha todas as respostas, mas você está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E a tua vida está manifestando a glória de Deus aonde você estiver. Lembre-se disso. Deus está nos chamando para você esticar. Para você esticar. E eu profetizo que esta semana, ao longo dessa semana, você vai receber visitações especiais do Espírito Santo na tua casa. À noite, quando você estiver deitado na cama, o Espírito Santo vai te tomar e vai transbordar em você de um jeito como você nunca tinha vivido antes. Em nome de Jesus. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça e o consolo a graça do Senhor Jesus e o consolo e o poder do Espírito Santo esteja sobre você e a tua família. Vá na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Oh glória, amém.